Boa noite. Que bom que você está aqui. Eu sei que provavelmente você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, mas caso não, né, por via de dúvida, você pode agora dar uma boa noite, feliz semana para quem está ao seu lado. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Certo, glória a Deus. Agora que você já cumprimentou, vamos louvar o nome do Senhor hoje, tá bom? A gente está com esse formato diferente. Estou com essa responsabilidade de estar aqui conduzindo a vocês e a mim, através do louvor, a gente chegar ao trono do Senhor, só pela misericórdia dele, tá? Tá projetado ali, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, no Salmo 19, versículo 1, e a gente vai ler esse texto maravilhoso. Leia comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É maravilhoso perceber que uma das formas de Deus falar conosco é através da natureza. Através de nós observarmos os astros, as estrelas, a complexidade que existe, às vezes, numa folha de uma árvore, numa vida que, às vezes, tão pequenina como um inseto. Todas essas coisas proclamam a glória do Senhor. E você agora vai ter a oportunidade de proclamar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então você que tem vida, que tem a oportunidade de cantar agora, nós vamos louvar o nome de Deus. Proclamar em nome de Jesus que existe um Deus maravilhoso e nós vamos louvar o seu nome, tá? Cante comigo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo
sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra pá, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado teu santo nome. Glória a Deus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. João 3,16. Esse texto é maravilhoso. Sei que eu sempre falo isso, mas esses dias eu estava parando para refletir, e não me entendam mal, mas se toda a Bíblia desaparecesse e só restasse João 3,16, que é um texto que eu e você deveríamos ter de cor, seria o suficiente, seria ou não, para nós entendermos o magnífico plano de Deus. Então vamos ler esse texto maravilhoso, porque ele tem tanta riqueza. E olha que maravilha, essas palavras são ditas pelo próprio Jesus. É o próprio Jesus, naquele diálogo com Nicodemos, quem diz, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, lê comigo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha. Você crê? Se você crê, diga amém. Se você está aqui hoje é porque você crê. Deixa eu falar uma coisa importante para você, guarde isso aqui no seu coração. O mundo ao seu redor não pode te dar esperança. Apesar das coisas que a gente conquista aqui nessa vida nos darem um certo conforto, a única pessoa que consegue nos dar esperança, que nos faz deitar a nossa cabeça no travesseiro todos os dias e dormir tranquilos, na certeza de que se a gente não acordar, teremos um Deus que cuida de nós e que nos promete: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O único que pode nos dar esperança é o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos cantar essa canção agora, porque Ele vive. De uma maneira diferente, vou estar dedilhando ela aqui para vocês, com vocês, mas vamos cantar essa canção maravilhosa, para que a gente possa entender que em Cristo há esperança, e porque Ele vive, morreu, ressuscitou e vivo está, é que nós podemos ter esperança no amanhã. Deus enviou, cante, seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu. Cante bem forte. Mas viva agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Cante.
quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Cante bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém? Vamos cantar essa última canção, e este é o momento onde você pode vir aqui até a frente, né? Se você tem, de alguma forma, um agradecimento, um pedido a fazer ao Senhor, você pode se deslocar. Nós vamos cantar essa canção que se chama Entrega. E se você também tem algum valor monetário para trazer até a urna, você pode depositar aqui também. Mas caso não, traga o seu coração. De todas as formas, traga o seu coração. Saiba que, assim como o meu, o seu coração, de todos nós que somos pecadores, não tem muito valor. Mas diante de um Deus que nos lava com o seu sangue, e pelo sangue de Jesus, é que o nosso valor é reafirmado. Pela morte do Filho de Deus, é que nós podemos ter acesso ao Pai. Então, se você quiser, você pode vir até aqui à frente, e nós vamos, depois de cantar essa canção, eu vou orar pela sua vida, tá bom? Preciso me entregar, Senhor, cante. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor.
os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Cante bem forte. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Cante do fundo do seu coração. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui próximo ao altar, próximos a Ti, Senhor. Esse ato de nós chegarmos até aqui é o ato que nós queremos declarar diante do universo inteiro, que nós trazemos o nosso coração a Ti, Senhor. Olhe para dentro de nós, sonda o nosso coração, e se há algum caminho mau, perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores. Mas agora no Teu altar a Tua graça mais uma vez nos alcançou. E onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Que ao aceitarmos essa graça, Senhor, ao firmarmos um compromisso contigo aqui nessa noite, nós declaramos diante do universo inteiro a quem nós pertencemos. Nós pedimos uma bênção especial agora sobre o pastor que vai abrir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo desça sobre ele mais uma vez, e que esse mesmo Espírito abra o nosso coração, a nossa mente, para entendermos o que o Senhor vai nos dizer hoje, mas também nos dê coragem e força para decidirmos, para tomarmos uma decisão ao Teu lado, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jonas, pelo momento que foi conduzido. E obrigado também a todos os amigos e irmãos que estão nesse momento, que aceitaram o convite do Espírito Santo e que se fazem presente nesta noite. Se você tem desejo de conhecer um pouquinho mais a Palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de conhecer sobre aquilo que está acontecendo no mundo em termos de guerras, e esses movimentos, né, que apontam para a volta de Jesus, nós teremos no próximo sábado, é isso, Bianca, confirma?
Próximo sábado nós teremos o início de uma classe bíblica do Apocalipse. Ela vai começar às 15 horas e vai acontecer aqui ao lado, na sala dos jovens. Você é convidado para participar desse momento, dessa classe de investigação. É um curso bem detalhado da palavra de Deus, mas vale a pena você separar o tempo para poder estudar. Quem estará ministrando esse curso será a Gesa, que é conhecido de vários, e a Bianca está junto com a Gesa ali conduzindo e organizando todo o momento. Nós iremos abrir também uma outra classe bíblica em abril, mas aí com foco mais para os jovens, tá? Mas nós vamos estender o convite depois para a igreja, e o Marcelo ali, a equipe dele está organizando esse momento aí e a forma como nós iremos abrir essa classe também, tá? E está aí o desafio também para aqueles que querem aproveitar a estrutura da igreja, né, algum irmão, e abrir alguma classe bíblica. Nós temos várias classes aí disponíveis também durante a semana, e nós podemos transformar esse ambiente aqui em um ambiente de investigação da palavra de Deus. Queridos, eu quero convidá-los nesse momento para que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando os 7 milagres que são apresentados pelo apóstolo João a respeito de Jesus Cristo. E esses milagres nós comentamos para vocês na semana passada que eles são chamados no Evangelho de João de sinais, porque eles têm uma verdade, eles têm uma orientação maior do que o próprio milagre em si. Então não é só o cego que consegue enxergar, não é o coxo que anda, existe uma verdade maior que João deseja transmitir ao apresentar esses 7 milagres. O primeiro milagre que nós apresentamos para vocês foi o milagre que Jesus realizou ali, transformando a água em vinho, em suco de uva em vinho, né? E esta água foi transformada, uma nova criação. E isso apontava para o ministério de Jesus Cristo. Durante anos e anos, séculos, milênios, o ministério de Jesus Cristo, a salvação, ela foi tipificada através de rituais, através da morte de animais, através de elementos que foram introduzidos e acrescentados na espiritualidade ou religiosidade dos judeus para apresentar Cristo Jesus. E agora então chega o momento em que o Messias, ele aparece e ele nasce de maneira simples, cresce e agora ele inicia o seu ministério. E ao iniciar o ministério, Jesus mostra claramente que todo o ritual que era usado de purificação pelas talhas, pela água, agora é substituído por esse novo elemento, o vinho, que traz alegria, que traz esse sentimento de plenitude. Tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que era representado, agora recebe então essa plenitude do Filho de Deus, que aparece como Messias, para redimir e para purificar o ser humano. Queridos, agora nós temos aqui o segundo milagre apresentado por João. E eu convido você para que nós possamos fazer então aqui a leitura, tá? Na minha tradução diz assim, capítulo 4 e o versículo 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se
se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Versículo 49 diz assim: o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquele era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Queridos, nós temos aqui um relato aonde Jesus primeiro realizou aquele milagre em Caná da Galiléia, da água sendo transformada em vinho, e Jesus foi agora, saiu da Galiléia, saiu do norte, e agora Jesus vai até Jerusalém. Jerusalém fica ao sul. Entre a Galiléia e a região da Judéia, existe uma terra chamada a terra de Samaria, aonde vivem os samaritanos. Jesus então está na Judéia, ele entra no templo, ele fala palavras duras, ele corrige, repreende as pessoas que estavam ali exercendo o movimento no templo, mostra a hipocrisia, a falsidade daquelas pessoas, aquilo que foi modificado, né, a forma como eles estavam transformaram a fé em puro comércio. E naquele momento em que Jesus ele sai da Judéia, ele passa por um lugar especial, chamado a terra dos samaritanos. Os judeus, queridos, eles faziam um outro trajeto que demoraria, que atrasaria a viagem 5 até 7 horas. Mas os judeus, eles saíam ali da região da Judéia, e eles iam até Jericó, atravessavam o rio e iam passando por um lugar bem mais difícil, e lá em cima então eles cruzavam novamente o rio e entravam então na região ali da Galiléia. Então, tudo isso para evitar uma coisa: o contato com os samaritanos. Jesus Cristo, queridos, ele quebra isso e ele tem algo especial para fazer também diante dos samaritanos. Em lugar de fazer esse trajeto dos judeus, Jesus Cristo passa por Samaria. E quando Jesus entra na terra dos samaritanos, ele conversa com pessoas. Ele encontra pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Mas ele não realiza nenhum milagre. E as pessoas creem. Sem evidências de milagres, sem água sendo transformada em vinho, sem pão sendo multiplicado, mas as pessoas creem na palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, tem autoridade. A palavra de Deus é a extensão. Você não separa Deus e sua palavra. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus, ela tem autoridade. E a palavra de Deus é poderosa, queridos. E ela deve guiar a nossa vida. E nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. O assim diz o Senhor, o que está na minha Bíblia e na sua Bíblia, deveria guiar a minha vida e a sua vida. Existem muitas vozes neste mundo. Existem muitos intérpretes tentando dar o tom
nós temos a palavra de Deus. E esta palavra, queridos, ela é suficiente. Esta palavra é poderosa para transformar. Jesus, então, entra em contato com a mulher samaritana, entra em contato com outras pessoas, e sem a evidência de milagres, as pessoas crerem. Acreditam e aceitam Jesus como Messias. Então Jesus agora, ele segue a sua viagem, ele fica ali uns 2 dias, e ele novamente chega à região de Caná da Galileia. E agora então Jesus diz assim: olha, o profeta não tem honra na sua própria terra. Será que eles não ouviam Jesus Cristo? Será que eles ignoravam a pessoa de Cristo? Não, queridos. Não. Eles não ignoravam Cristo. Cristo retorna a Caná da Galileia, e quando as pessoas que estão ali ficam sabendo o que Jesus fez em Jerusalém, a forma como ele agiu no templo, a forma como ele expulsou os cambistas, a forma como ele denunciou o sistema religioso da época, aquelas pessoas dizem assim: olha, ele fez algo que as pessoas nunca fizeram. E as pessoas começaram a comentar a respeito do nome de Jesus Cristo. Só que aquele lugar, Jesus era conhecido. E naquele local, diferente dos samaritanos, eles só aceitavam e só acreditavam em Jesus, mas faltava ainda uma entrega completa, uma submissão. Então Jesus Cristo, ele pronuncia aqui assim: o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Por quê? Porque lá na Samaria, os samaritanos, eles creem pela autoridade da palavra. E aqui, vocês só estão acreditando porque vocês estão ouvindo outras pessoas destacar aquilo que aconteceu, e vocês esperam o quê? Milagres. Milagres. Queridos, o brasileiro é um povo muito crente. Nós não somos pessoas incrédulas. O nosso problema é que nós acreditamos em qualquer coisa. Nós acreditamos em poder dos cristais. Tem gente que acredita nos duendes. Tem uma turma que acredita em Papai Noel. Querido, brasileiro acredita em tudo. Acredita em tudo. E falta para nós esse conhecimento profundo. Se você visitar algumas regiões do Brasil, você vai ver um sincretismo religioso. A mesma denominação religiosa, a mesma igreja onde você adora Jesus Cristo, e aonde você de repente reverencia alguma santidade que tem ali, é o mesmo lugar que é usado por outras denominações ou outro povo que denuncia, que prega, que crê algo completamente contrário às Sagradas Escrituras. O Brasil tem esse sincretismo religioso muito forte. Queridos, o que Jesus estava denunciando é que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam procurando evidências. Elas não creram em Jesus como Messias pela autoridade da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo o mesmo. Eu lembro de uma senhora em que nós estávamos, ela estava recebendo vários estudos bíblicos de pessoas adventistas, né? Um grupo de adventistas estava ali acrescentando e transmitindo verdades. E chegou o momento que foi apresentado para ela a verdade do sábado. E foi apresentado na Bíblia. E ela leu na Bíblia dela. E aí depois, quando chegou ali no final
do estudo, eu fiz um apelo e eu perguntei assim: a senhora aceita essa verdade que está nas Sagradas Escrituras e que essa verdade precisa ser colocada em prática na sua vida? E ela disse assim: pastor, eu vou orar a Deus e eu vou pedir para Deus me mostrar em sonho se isso que o senhor está apresentando nas Sagradas Escrituras eu devo seguir. Irmãos, eu falei assim, que Deus tenha misericórdia da senhora, porque Deus precisaria realmente ter misericórdia, porque a evidência bíblica estava ali. O que a pessoa estava solicitando de Deus é quase uma revelação assim, pessoal, além, e Deus na sua misericórdia até poderia dar, mas a revelação clara já havia sido mencionada na palavra de Deus. Queridos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Às vezes, nós questionamos a palavra de Deus. E aí, quando nós sofremos e colhemos as consequências dos nossos erros, aí a gente diz: a Bíblia dizia isso, né? E eu não quis ouvir. Queridos, nós devemos crer. Mesmo quando isso foge à lógica nossa. Às vezes, não, mas por quê? Obedeça a voz de Deus. Lembra do domingo passado que eu disse assim, que Maria olhou para aqueles homens e disse assim: faça tudo o que ele vos pedir. Uma mensagem clara: façam tudo o que ele vos pedir. Nós temos aqui então agora um oficial. Quem era esse oficial? Um oficial que estava trabalhando para os romanos. Ele poderia ser um secretário, ele poderia ser um outro homem, né, que estaria diante prestando serviços, mas era um homem de status social elevado. Não era um homem comum, mas ele ouviu falar sobre Jesus. E ele tinha um problema imenso diante deles, queridos, e uma dor profunda. O filho dele estava doente e estava morrendo. Este homem então vai até Jesus. E este homem procura Jesus, e a intenção dele inicial é que Jesus possa ir até o lugar aonde está o seu filho. Jesus precisaria sair dali e fazer uma viagem de 3 a 5 horas para poder estar naquela casa. Aquele homem, assim como os judeus daquela região, ele estava procurando Jesus Cristo, não porque ele aceitava Jesus Cristo como Messias, mas porque Jesus estava operando o quê? Milagres. Então a resposta de Jesus, ela é muito clara para esse oficial. Ele diz assim: se vocês virem sinais e prodígios, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Aqui está no plural. Jesus não estava conversando somente com aquele homem. Jesus estava conversando com todas as pessoas que estavam ao seu redor, incluindo todos os judeus daquela região, que para acreditar, para aceitar Jesus Cristo, elas exigiam milagres. Queridos, milagres podem acontecer, mas lembre o seguinte: Deus é soberano e Ele nos conhece e sabe todas as coisas. A minha avó estava hospitalizada e a minha mãe, ela foi na igreja no dia que eu me batizei, mas ela não frequentava a igreja adventista. Eu cresci vendo a minha avó lendo a Bíblia, mas eu não cresci vendo a minha mãe lendo a Bíblia, e nem meu pai. Então, chegou o momento que minha avó adoeceu, estava hospitalizada, e numa sexta-feira, né, eu estive no hospital,
a situação estava muito grave e ela seria submetida a uma cirurgia e possivelmente não resistiria a essa cirurgia. Então eu entro no quarto da minha mãe está orando. Estava orando em voz alta, exigindo de Deus a cura e o milagre. Um garoto de 17, 18 anos, quando eu vi a oração da minha mãe, eu falei assim: como é que a minha mãe tem coragem de olhar para Deus e achar e exigir de Deus alguma coisa? Deus pode curar e Deus pode dizer, está na hora de descansar. Queridos, mas eu olhei e falei assim: Senhor, e se minha avó não melhorar? O que vai acontecer com a minha mãe? Será que nunca ela vai aceitar o plano da redenção? Graças a Deus, queridos. Aquela oração foi uma oração assim, no momento de desespero. E ela teve oportunidade de aceitar e aceitou e foi batizada. Mas tem pessoas que oram assim e não sabem o que estão pedindo e exigindo de Deus. Aquele homem se aproximou de Jesus Cristo, meio que estabelecendo: Jesus, você tem que ir comigo. Aquele homem se aproximou, esse é Jesus, com essas roupas. Ellen White declara isso, que ele teve problemas assim, porque ele esperava que, poxa, é um alto oficial, eu me aproximo de Cristo, e agora o que eu espero? Que ele possa me atender muito bem, porque eu sou um homem importante. Então ele se aproxima de Cristo com a sua mente, estabelecendo algo que Jesus Cristo deveria fazer. Mas ele percebe, queridos, que Jesus Cristo conhece a intenção do seu coração. Jesus lê a sua mente e o seu desejo. E Jesus então olha para aquele homem e diz assim: o seu filho vive, ou seu filho não vai morrer. Agora, queridos, o que precisa acontecer? Este homem precisa crer. Aquele homem, naquele momento, percebeu que ele estava diante do Filho de Deus. Aquele homem, ele tinha uma fé, mas a sua fé era frágil. Quando ele se aproxima de Jesus, ele estabelece que ele precisava de provas, evidências para crer em Cristo. Ele não acreditava em Jesus como o Messias, mas como alguém que fazia milagres, que era de repente o enviado de Deus, mas não como o Messias. E agora este homem percebe que Deus lê as suas intenções, lê o seu coração, e naquele momento ele sabe, queridos, que tem lá na sua casa uma criança que vai morrer se ele não exercer o quê? Fé. Irmãos, quando eu li esse texto, eu pensei o seguinte: eu agradeço a Deus, porque mesmo não crescendo num ambiente onde a minha mãe era, meu pai era, mas eu tive uma avó que creu, que direcionou e que conduziu todas as minhas irmãs. Hoje eu tenho os meus sobrinhos na igreja, tem um que está fora, mas todos os outros estão na igreja. Então, tudo isso foi feito por quê? Porque ela tomou a iniciativa de crer. Sabe, às vezes a gente não entende isso, que o seu chamado, que a sua resposta, que a fé que você exerce, vai mudar não só a sua vida, mas vai mudar a vida de quem? Do João. Vai mudar a vida de quem? Dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas também, quando você não manifesta a sua fé nesse Messias e na palavra de Deus, queridos,
Só a misericórdia de Deus para salvar os nossos filhos, que olham para nós como exemplo. Este homem, naquele momento que ele precisou, eu preciso crescer na minha fé, que é frágil, que a vida do meu filho depende da minha fé. Aquele homem agora, ele cresce, e aquela fé frágil, fraca, ela desenvolve naquele momento de angústia e de sofrimento, e aquele homem exerce agora uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Ele aceita, ele crê de tal maneira que ele não faz a viagem no mesmo dia. Ele não faz a viagem no mesmo dia. Ele procura, quem sabe, a casa de um amigo, uma pousada, e ele vai dormir. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem certeza, queridos, do milagre que aconteceu aonde? Na sua casa. Naquela época não tinha o que nós temos hoje, as ferramentas de comunicação. Mas aquele homem, no outro dia, ele faz aquela viagem de 3 a 5 horas. E quando ele se aproxima da sua casa, lá vem um mensageiro. Olha, o seu filho vive. E agora aquela fé, que era frágil, agora é uma fé confirmada, queridos. Porque ele pergunta assim: que horas? Que horas que aconteceu o milagre? E aí ele diz assim, foi 1h da tarde. E ele diz, a mesma hora em que Jesus o quê? Declarou que o meu filho não morreria. Este homem tem a sua fé confirmada, queridos. E não só isso, aquela fé que era frágil, que era fraca, é confirmada pelo milagre de Jesus. Mas a história diz que este homem influenciou o quê? Toda a sua família, toda a sua casa. Queridos, a história diz que este homem tem um nome. E que este homem, a esposa, também aparece com um nome bem conhecido no Evangelho. Não estou dizendo aqui com exatidão, né? Estou dizendo que os estudos apontam. Que o nome do homem chamava-se Cusa. E o nome da esposa, Joana. Sabe quem foram esse casal? Se é verdade isso, foram as pessoas que financiaram boa parte do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Essas pessoas, ele creu, o filho foi curado, a sua família foi salva pela fé em Cristo Jesus, e além disso, os seus recursos foram disponibilizados para a pregação do Evangelho. Queridos, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Jesus foi diante dos samaritanos, e sem a evidência de milagres, eles creram. E agora Jesus está diante daquele homem, para dizer para todos os judeus e para nós, queridos, nós devemos crer na palavra de Deus. Nós não precisamos de evidências, de milagres externos, de uma revelação extra para acreditar na palavra de Deus. Ela está diante de nós. Nós devemos crer nessa palavra. E devemos exercer nossa fé na autoridade da palavra de Deus. Por isso, digo para todos nós, vamos fazer tudo o que ela mencionar para nós. Vamos obedecer em tudo a palavra de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe neste momento. Ei. Convite do Senhor para você hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir esse texto maravilhoso, onde a gente entende que a fé
ela precisa de uma decisão. Então você que está aí, que ouviu agora essa explanação maravilhosa, enquanto eu estiver cantando essa canção, você tem a oportunidade de falar com Deus, aí no seu banco mesmo, dizendo: Senhor, diante da Tua palavra, às vezes diante das dificuldades que dizem ao contrário do que a Tua palavra ensina, às vezes os problemas dessa vida, queridos, tentam ofuscar a imagem de um Deus que em Sua palavra pede para que eu e você possamos crer, mesmo quando as evidências dizem o contrário. Talvez isso esteja acontecendo com você nessa semana, nesse mês, mas o Senhor pede para você aqui hoje, no seu coração. Deus vai saber, aí onde você está mesmo, enquanto eu estiver cantando essa canção, que você tome uma decisão mais uma vez. Posicione-se diante da palavra de Deus, dizendo: Senhor, eu ainda assim, apesar das lutas, estarei crendo, eu vou crer que o Senhor tem o melhor para mim e de que a Tua palavra é sempre o melhor para a minha vida. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquelas coisas que a gente não entende. Vou cantar essa canção, que Deus possa falar com você mais uma vez. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se minha vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua
sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Coloque-se de pé. O pastor vai orar por você, pela sua vida, pela sua decisão diária. Em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a palavra que tem autoridade. A Tua palavra é santa, é verdadeira, e nós devemos crer na palavra de Deus, nas orientações de Deus para nós. Muitas vezes, Senhor, nós somos tentados a questionar as razões, o porquê das orientações da palavra de Deus. Mas que o Senhor nos ensine, Senhor, que mesmo diante dos nossos questionamentos, mesmo diante da nossa falta de fé, que nós possamos submeter a nossa vida a sermos guiados e orientados pelo poder da palavra de Deus. Eu sei que nós precisamos de milagres, mas que nós possamos crer e aceitar, não pelas evidências de milagres, das bênçãos recebidas, mas que possamos exercer fé naquilo que Deus colocou para nós e que está registrado na Tua Santa Palavra. Nós temos aqui pessoas que precisam estudar a Bíblia, queridos. Pessoas que precisam confirmar a sua fé de acordo com a Palavra de Deus. Decisões precisam ser tomadas baseadas nela. Que nós possamos daqui sair, Senhor, mas com uma consciência de que cada um de nós devemos ser guiados pelo assim diz o Senhor. Que diante das decisões que temos que tomar, que possamos consultar o assim diz o Senhor. Que diante das escolhas que temos que fazer nesse mundo, que nós possamos colocar a palavra de Deus, para que ela possa julgar qual é a melhor escolha e decisão para a nossa vida. Senhor, que nós sejamos o povo da palavra, o povo que se alimenta das Sagradas Escrituras, e que nós tenhamos uma semana abençoada, e que Deus nos dê a certeza de que a presença de Deus estará conosco nos nossos compromissos, na nossa correria e nossa agenda de trabalho. Senhor, nos dê uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém.